pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina. Oi, pessoal, eu sou a Luana. E nós estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala Congresso! E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Wilson Melo. Prazer, Dr. meninas. Wilson. Prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Vai ser um prazer a gente conversar um pouco. Sim, e a ideia é justamente a gente trocar informações, falar do Congresso da Weiner, falar um pouco de ti, da tua carreira, mas também um pouco dos teus gostos pessoais, para que quem vai estar conosco nos acompanhando presencial ou online em outubro desse ano já te conheça e saiba um pouquinho mais dessa tua trajetória, a gente consiga aproximar os palestrantes, né, Lu? Exatamente, essa conexão muito antes, né, do evento acontecer. E acho que a gente já pode partir, né, Carolina, já dessa conexão com a Weiner e com os nossos eventos. Isso, mas primeiro eu quero falar um pouquinho quem é o Dr. Wilson Melo, né? Que acho importante, eu sei que é uma figura e um profissional muito conhecido, né, no nosso meio da TCC, mas enfim, o Dr. Wilson, ele é doutor, né, pela URGS e pela Universidade da Virgínia, né, Dr. Wilson? Atua com DBT já há bastante tempo, estudando e atuando, e hoje em dia é um dos principais nomes, né, brasileiros na DBT, autor de 3 livros, e também escreveu mais de 80 entre artigos, né, trabalha em pesquisa, então tem uma atuação muito ampla hoje em dia como clínico, como professor, então acho que tem bastante coisa para nos contar, e por isso é uma figura quase sempre presente nos eventos da Weiner, né, doutor? E como vem essa relação, então, conosco, com a Weiner, com os eventos? Sim, minha relação com a Weiner é desde que eu estava no primeiro semestre da faculdade, o Ricardo foi meu professor. Nem eu sabia que era de tanto tempo assim. Em 1997, o Ricardo foi professor na PUC, né, e eu lá como um calouro, né, começando o curso, então eu tive aula com o Ricardo. E aí, na época... De AEC? De AEC, desde aquele tempo ele já dava AEC. Psicofísica, na verdade, é o nome da disciplina. Era outro nome. E aí, o Ricardo tinha, na época, né, a clínica que o pai dele fundou, né, o Centro de Evolução e Integração Humana. Isso, ainda se chamava SEI, olha. Se chamava SEI, na época. E oferecia cursos de aperfeiçoamento, né? E eu fiz todos os cursos do cardápio, né? Então o Ricardo me conhecia... Aí ele olhou, opa, esse rapaz está interessado. Me via na PUC e me via nos cursos lá na clínica, lá na Santa Cecília. Acho que gosta. E aí, quando eu me formei, né, eu entrei em contato com o Ricardo, né? Eu estava, imagina, formada uma semana sem ter muito por onde começar na clínica. Aí conversei com o Ricardo, né? E aí veio o convite para eu atuar na equipe da época do SEI, SEI, né? Então, tínhamos, na época ali, acho que em torno de 10 profissionais que estavam atendendo, né? Tinha uma clínica muito forte, né? E aí comecei a atender ali e fiquei por 8 ou 9 anos. Quanto tempo? Bastante 8 tempo. ou 9 anos atuando, de 2002 até 2011. 2011 a gente... Sim, provavelmente, até onde eu soube, onde eu entrei nisso, né, doutor? Muito provavelmente ali um pouco antes de eu, acho que de eu chegar na empresa, na Weiner. Que sim. O senhor tinha recém saído, assim, eu acho, né? Acho que sim. Foi ali, porque eu entrei em 2011, deve ter sido um pouquinho antes. Meses, então. Eu entrei bem naquela reestruturação, eu acho, também, de equipe, enfim. Né? Que legal saber disso, né? Aí era eu e o Giovanni Perker, que a gente fazia a coordenação técnica, que era fazer quando chegavam pacientes novos, nós éramos responsáveis para fazer o primeiro atendimento e depois o encaminhamento para o resto da equipe, né? Então foi um período muito enriquecedor para nós, do ponto de vista técnico, né? Porque a gente teve um treinamento, né, de muito atendimento, né, de muito volume de paciente, então foi fantástica essa experiência. E os cursos, alguns começaram ali também junto com vocês, né? Sim. Essa memória eu tenho, assim, curso de aperfeiçoamento, vocês coordenaram também especialização junto com o resto da equipe, né? A gente foi, quando surgiu a primeira especialização, deve ter sido em 2006, a primeira especialização de terapia cognitiva. E foi, a turma da doutora Kelly. E aí nós estávamos junto no corpo docente, né? E inclusive no planejamento, né? Foi numa mesa do Zé Café que nós sentamos para fazer a estrutura do curso, né? Num domingo de tarde, chuvoso, né? Que nós sentamos para botar no papel. Estrutura essa que foi a mesma, porque realmente era um curso bem robusto, bem interessante, assim, que foi a mesma por muitos anos, assim, né? A gente seguiu usando aquele modelo ali de disciplinas e tudo por muito tempo. Não, sem dúvida, foi um curso fantástico, né? Que começou com uma época que tinha poucos cursos de terapia, especialização em terapia cognitivo-comportamental, mas ele tinha um diferencial importante, que ele tinha uma grade muito robusta, né? Com professores
né, que na época eram as melhores opções que tinham no Brasil em termos de corpo E docente. supervisão clínica, né? Muita Também. supervisão também. Sábado de manhã era só supervisão, né? A gente tinha, então, era aula sexta de tarde, supervisão no sábado de manhã e aula sábado de tarde também. Então, uma carga horária alta, era um excelente As curso. épocas de ouro das especializações como um todo, né? Porque o mercado mudou muito, Sim, mas foi uma época de um com ensino certeza. diferente, assim, né? Com Muito certeza. rico. E sobre os nossos eventos? Bom, como eu sou das antigas, né? Eu participei da jornada WP também, da Sim. primeira jornada WP, né? Então, Acho que foi em 2007, talvez, 2006, 2007, por ali. Foi junto com a acredito. especialização, não foi? Exatamente, foi por ali, assim, acho que talvez 2007, deve ter sido 2007, no Hotel Quality, né? Que foi Não a sei se foi primeira. com o Friedberg ou com o Caballo. Eu acredito que a primeira. Eu sei que eles foram os dois primeiros, mas eu não Sim, sei, não quem é que sei veio a ordem, primeiro? quem veio primeiro. Quem veio primeiro, pois é. Foi um Porque o evento ou com o Friedberg foi lá no auditório do Banco Central, lá no centro, na quinta-feira. E aí a jornada mesmo aconteceu sexta e sábado. Talvez tenha sido o Friedberg, que Acho que tenha é sido possível. o primeiro convidado internacional, então, né? E foi um evento que reuniu o máximo de capacidade, né, do Hotel Quality na época, que era talvez 180, 200 pessoas. O evento lotou, então o histórico da Weiner de lotar eventos não é de hoje, né? Já tem de muito tempo, né, que os eventos enchem, né? Enfim, e foi uma experiência fantástica também participar da organização da jornada, né, e ter contato com as pessoas que vieram para fazer o evento acontecer. E depois disso, o senhor seguiu sempre como professor, como, né, palestrante muitas vezes, enfim. Sim. O vínculo, ele não é tão próximo do dia a dia mais, mas ele não se perdeu por todos esses anos, né? Na verdade, a gente deixou de clinicar aqui dentro, né, quando eu interrompi os atendimentos, né, mas não contato com a Weiner, com o Ricardo, enfim, com a equipe, né, de modo geral. Essa é uma coisa bacana, a gente conseguir cultivar essas origens, sim, assim, com né? certeza, com E certeza. cada um no seu caminho conseguir de alguma forma manter uma conexão. Né? Sim. E acho que legal também reforçar que em 2024 temos Wilson Mello na Contextuais. Isso, na nossa especialização. Verdade. Um outro modelo de curso, um outro momento, né? Lá atrás nem imaginávamos que teríamos alguma coisa sobre contextuais, ou enfim, algo que estava iniciando, e agora vamos ter a sua presença no curso, como em tantos outros. Isso é muito bacana, e nos leva também ao assunto do tema do congresso desse ano, assim, né? Da terapia cognitiva baseada em processos, como isso entra para ti na tua carreira, enfim, na tua vida, e como... A terapia baseada em processo começou na minha carreira quando eu fui convidado pela Artimed para fazer a revisão técnica do primeiro livro que saiu sobre o tema aqui no Brasil. Então, fazendo a revisão técnica, acabei me encantando pelo assunto, né? E a partir dali comecei a ser chamado em alguns eventos para poder falar sobre o assunto. E aí saiu o segundo livro, revisei também o segundo, então acabei entrando, né, de cabeça, né, se tornando a pessoa modelo que a gente lembra também, ou fala sobre... E na verdade é um movimento, a terapia baseada em processo, ela não é uma nova psicoterapia, né? Ela é um jeito novo de olhar para as terapias que já estão aí, né? Pensando em usar aquilo que funciona, né? Aquilo que tem de evidências. Hoje, então, a gente pega os processos psicopatológicos que estão presentes nas DSM, na CID, né? E aí a gente vai problematizar também a maneira como a gente faz o diagnóstico atualmente e olhar também para aqueles procedimentos baseados em evidências que são utilizados para tratar esses quadros. Então, na verdade, ela é um avanço do campo das psicoterapias, e é a discussão mais atual que nós temos no campo da psicologia clínica atual é a terapia baseada em processos. E ela permeia entre as abordagens cognitivas, né? Cognitivas, comportamentais e contextuais também, né? Então, ela se vale muito, né, dessa base, assim, daquilo que nós temos de evidência na literatura que funciona para embasar as intervenções, né, de uma intervenção que seja menos pautada por escolas de pensamento específicas, terapia de esquema, terapia cognitiva, ou terapia de excitação e compromisso, DBT, enfim, de abrir mão dessas igrejinhas, né, e olhar, vamos olhar para o que funciona nessas abordagens todas e vamos para esse trazer paciente pra prática. especificamente, né? Exatamente, então olhar o que esse paciente tem, o que funciona melhor para ele, independente de qual seja a linha teórica. Então, é uma proposta, de fato, bastante desafiadora, né, ambiciosa e encantadora. Né? Até não querendo cortar de forma alguma, mas a gente falava isso no último episódio também, acho que saiu recentemente com a Karen. A gente falava sobre isso, sobre esse profissional, ou sobre esse estudante que está indo no evento,
beber das fontes, né? Então, Uhum. conhecer outras formas de pensar, outras formas de atuar. Então, acho que trazer essa temática também vem com Uhum. essa proposta, né? De engrandecer Uhum. essa bagagem, né? E de talvez esse público, especialmente estudante ou que está iniciando na clínica, que talvez não tenha tanto contato ainda Uhum, com a claro. terapia baseada em processos, né? Uhum. E tem alguma coisa que o senhor tenha como nos dizer assim, olha, eu quero mais ou menos falar sobre isso, sobre algum spoilerzinho sobre a apresentação, sobre a ideia. Sim. Claro, talvez diga como todos os outros, né, Lu? Olha, nem mexi nisso ainda. Ainda não faço ideia do que eu vou fazer. Muito spoiler nem tenho como dar. De fato, eu nem preparei o material ainda, mas a ideia é poder falar um pouquinho sobre o que é a terapia baseada em processos, né? E no que ela tem uma aplicabilidade hoje, né? Como é que a gente pode pensar em, de repente, quem está lá no congresso, poder ver como é que ela se apresenta na prática, né? E como é que, de repente, até fazer com que algumas pessoas já saiam dali com a sua visão para a clínica transformada, né? Por essa maneira de lidar com o paciente, né? Que é uma maneira diferente do que a gente vem trabalhando até então. Sim, e esse é o objetivo dos eventos, como a gente fala aqui sempre, né? É isso, assim, a gente não tem tempo hábil para trazer todos os assuntos no formato que o aluno e que o congressista saia de lá dominando, Uhum, né? Mas pelo menos de a gente plantar aquela sementinha, ou de uhum. abrir a cabeça das pessoas, ou de mostrar novas Aham, possibilidades, com para que a certeza. partir dali consigam buscar mais conhecimento sobre, né? Sim. Essa é a E ideia. agora, dentro da proposta do congresso, mas de conexão agora com os palestrantes, Dr. Ricardo Rodrigues te deixou uma pergunta e a gente vai ler para ti agora. E é bem legal porque vocês, né, se conectam também, acho que não só o público com vocês, mas entre vocês. Então, aqui está a pergunta dele. Wilson, tudo bem, querido? Vamos lá. Eu pensei numa pergunta mais ou menos assim, olha, que características, que elementos da DBT contribuíram para ela ser uma de suas abordagens de escolha, né? Então, o que o Wilson conversa com a DBT, que a DBT conversa com o Wilson, que fez aí essa parceria tão incrível? Vamos Acho falar um que pouquinho de DBT, até bom porque a gente não trouxe esse assunto ainda. sim, a DBT ela é uma abordagem baseada em evidências, né, e ela surge como uma intervenção para pacientes graves, né, e na época que eu estava trabalhando então SEI, né, e depois WP, enfim, nessa época da clínica, eu acabava recebendo muitos dos encaminhamentos de pacientes graves e pacientes mais complexos acabavam caindo, né, para o meu atendimento, e a abordagem que melhor dá conta desses casos mais complexos é a terapia comportamental dialética. Então, na verdade, meu interesse acabou surgindo da minha prática clínica, Da necessidade. da necessidade, né, e de um olhar para uma intervenção que funcionasse, né? A terapia comportamental dialética ela surge em 1991, a primeira publicação do primeiro ensaio clínico que foi publicado em 91, e em 93 é publicado o manual da terapia comportamental dialética. Em 98, ela já foi elencada como a única abordagem provavelmente eficaz para pacientes com esse perfil de personalidade borderline. E de lá para cá ela só ganhou robustez, né, na literatura. Então, é uma abordagem que é muito coxuda para a gente falar assim para pacientes graves, né, o que a gente tem de evidência, de fato, é a terapia comportamental dialética, e isso seduz, né, então isso fez com que eu acabasse me interessando em E tu conhecer acabou mais. buscando a tua formação alguma fora daqui? Como é que foi a construção, assim? Muito por publicações, a ciência se comunica em inglês, né, então muitas das publicações que chegaram depois em português, né, no Brasil, já tinha tido contato com elas antes, Demorou um né, em pouco para inglês. se falar Demorou, sobre no assim, Brasil. esse livro de 93 foi publicado em 2010 para nós, né? 17 anos depois foi publicado pela Artimédia, e foi a primeira publicação de DBT, né, em língua portuguesa, foi o livro da Marsha Linehan, né? E aí eu fiz uma formação no Behavioral Tech, né, no instituto que ela desenvolveu, né, que é uma formação intensiva que eles fazem, né, que são duas... Geralmente nos Estados Unidos ou na Europa são muito comuns assim, essas então formações. assim, eles fazem 2 blocos de 40 horas cada, né, então tem um total de 80 horas, mas com 2 blocos de 80 horas, Sim, né, sim. treinamento intensivo que eles chamam, né, que é até mais fácil para poder Aproveitar de viabilizar. pessoas do mundo todo, né? Então assim, reúne as pessoas, fazem o treinamento, né, por uma semana, são 40 horas, aí depois tem 6 meses de intervalo entre um encontro e outro, com tarefas para a gente fazer entre uma e outra, e mais 40 horas depois. Então, uma formação de 80 horas, mas que dá 2 semanas, na verdade, né, na prática.
Bacana. É. E esse assunto é um dos que o Dr. Wilson né, ministra muito aqui para nós, assim como terapias contextuais, e que já falou em evento da Vaina, né? E provavelmente falará no futuro, então o DBT está sempre super em pauta, bem interessante a pergunta. A gente quer saber um pouquinho agora dos seus gostos, assim, umas questões mais pessoais, né? E começando, doutor, perguntando qual o seu livro preferido, assim, na vida, aquele livro que marcou a sua história de alguma forma. Tem E o que o senhor está lendo agora também, para daqui a pouco a gente dar uma dica pro pessoal em casa. Tem um livro que eu gosto muito, que eu li ele por acaso. Eu fui numa viagem de férias e na pousada que eu estava tinha uma biblioteca. E aí eles emprestavam os livros para os hóspedes. Tinha uma breve história do mundo. É um livro fantástico. Assim, eu li em uma semana que eu estava lá. Devorei o livro porque assim, ó, ele é um livro enorme, né? Assim, é breve, mas não tem como ser breve uma história do mundo, né? Mas ele começa contando assim desde a época do surgimento do homem, onde é que o homem surge na África, explica como é que chegou na América e passa pela Segunda Guerra Mundial, e passa por todos os grandes feitos históricos, né? Pelo menos os principais, de uma maneira muito breve mesmo. Então ele dá uma noção histórica para a gente achar assim, então o Império Romano estava acontecendo na mesma época que na Ásia estava acontecendo tal coisa, ele faz uma ligação. Que é muito confuso, né? Se a gente parar para porque a história não é uma coisa linear, né? A história não é uma coisa assim, enquanto estava acontecendo a guerra... E não para o mundo para aquela situação, né? Assim, o resto, se a gente for olhar, esse livro é mais antigo, então não contempla as guerras atuais. Sim. Mas se a gente olhar agora, enquanto está tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, está tendo uma outra guerra importantíssima, né, ali, né, também no Afeganistão. E que são acontecimentos históricos que estão acontecendo em paralelo e que às vezes a gente acaba não linkando que as coisas acontecem dessa maneira, né? Então, assim, é um livro que recomendo fortemente, assim, ele é um livro que prende mesmo, apesar de ser um livro grosso, ele é um livro que a gente começa a ler e vai, especialmente quem gosta de história. Sim. E o senhor está lendo alguma coisa agora? Eu terminei recentemente... Ou algumas coisas. Eu terminei recentemente O Que Te Torna Mais Forte, da Louise Hayes e alguns colaboradores, são 3 autores, que é um livro que é baseado na terapia de aceitação e compromisso, mas é um livro para público final, né? Então não é um livro técnico para estudar a ACT, mas é um livro que utiliza os pressupostos da ACT, que é um livro bem interessante. Né, e uma pergunta assim, acho que dentro tu gosta de ler vários juntos ou um por vez? Um por vez. Tem muita gente que mistura, né? Eu leio um livro de questões gerais, um outro técnico ao mesmo tempo. O livro técnico eu estou sempre tendo contato em função de preparar a aula. Então, se vai surgindo um paciente mais desafiador, que a gente precisa estudar alguma coisa, então o livro técnico, sim, aí vários em paralelo, dependendo da demanda. Mas outras literaturas que não literatura técnica, eu prefiro um por vez. Né? Não sou de ler... Acho que misturar as estações. Acabaria me perdendo, eu acho, se não fosse mais focado nisso. E agora, uma pessoa que te inspira. Aí pode ser a nível pessoal, profissional. Eu tenho várias pessoas que me inspiram, né? Assim, eu acho que ao longo da minha trajetória profissional, né, o Ricardo foi uma pessoa que me inspirou bastante, né? Foi como professor, assim, ele me marcou, ele foi professor homenageado na minha turma, né, com o meu voto. Não fui o único a votar nele, mas deixa eu deixar registrado que eu votei nele para ser o nosso professor homenageado. Então, o Ricardo, com certeza, né, uma referência, né? Eu tenho o Irismar Reis de Oliveira, um cara que, como pessoa, é uma pessoa que me inspira pelo estilo de vida que tem, né, pela carreira brilhante que construiu, né, também é uma outra pessoa que sem dúvida, eu olho para ele, né, que já trilhou por onde eu estou trilhando, né, então poder ver, olha, se eu seguir nesse caminho, assim, talvez dê certo. Vai dar bom. Se der certo, talvez eu chegue lá um dia perto, né, do que ele conseguiu conquistar na vida dele, tanto profissional quanto também pessoal, né? Sim. Então, acho que também é uma outra pessoa que é inspiradora. Sim, bacana. E legal que vão se conectar no congresso, né? Sim, os dois estarão. E se tudo der certo, falaremos com a doutora Irismar também. Talvez não nessa mesa, mas, né? De forma online, sim. Sim. E um momento mais difícil, assim, aquele momento que tu possa elencar aqui. Foi da desafiador na vida como um todo. A escolha. O momento mais difícil da minha vida, o Ricardo participou. Né, que foi quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, eu me acidentei de carro, né, em 2010, né, tive um acidente grave com familiares, estavam juntos, se machucaram seriamente,
E o Ricardo, né, como um amigo, né, e como E nos Estados Unidos, né? Não é como se é, acidentar. sim, estava lá hospitalizado, enfim, e o Ricardo foi para lá, né? Ele chegou na quinta-feira e ficou até domingo lá comigo. Então foram 4 dias que foi muito importante a presença dele. Então foi um momento difícil. Não, e outro Que- país, né? Que Outras foi, questões, não, com nossa. certeza, né? Então assim foi um momento E a que recuperação foi- demorou um tempo? Foi complicado? demorou, do ponto de vista de sequelas. Meu sogro tem mobilidade reduzida até hoje, né? Tá na cadeira de rodas, né? Em função do acidente que a gente Nossa, sofreu. A foi minha grave sogra, mesmo. sim, não, foi um acidente muito grave. Meu sogro, a Débora, minha esposa, né, ficaram hospitalizados o meu sogro chegou a ficar 2 meses lá na Mais UTI tempo. e foi transferido para cá, para uma UTI móvel, e continuou na UTI aqui no Brasil depois por um tempo ainda, né? Então era o meu doutorado, né, que era a coisa mais importante. E é impressionante quando a gente passa por um momento marcante assim na vida, como as coisas viram, né? A coisa mais importante na minha vida se tornou a quarta coisa mais importante, porque eu tinha outras coisas que vieram antes de uma hora para outra depois de um acidente, né? E a gente às vezes precisa, Então, não que precise, né? Mas quando passa por uma situação dessas é que percebe o valor de cada, é, né, das pessoas e do que a gente almeja, enfim, né? As coisas exatamente. mudam. Instantes, assim, É. né? Muda. Então, assim, o elenco, sem dúvida, o momento mais difícil da minha vida foi Talvez tenha ter mudado passado algumas por isso, perspectivas, assim, a que partir dali. mudou, Te com mudou como certeza, pessoa, me né? mudou como pessoa, né? Mudou a minha relação com a minha família, né? Que estavam juntos, né? Familiares, enfim, nossa relação hoje é muito mais próxima, né? Em função, né, do que a gente viveu juntos, né, nessa época. Né? E é um momento que foi marcante também a participação do Ricardo, né? Porque o Ricardo largou tudo aqui e foi para lá para a gente ficar, Que legal. né? Enfim, conectado ali junto ali para Até poder talvez lidar para com aquela ajudar situação. com o que precisasse fazer, porque, né, num outro país, às vezes, É. acamado, fica complicado, né? E todos os trâmites que exigem, né? Nesse momento Não também é não é como fácil. se estivesse no Brasil e tá tratando de coisas no seu país, né? É outra história, né? Então, nossa, Não, bem. com certeza foi um momento bastante marcante e um momento que foi superado, né? Graças ao apoio que eu tive de várias pessoas, incluindo aí o Ricardo. Bacana. E agora, o maior medo que tu tem? Maior medo, acho que um medo importante que eu acho que tenho é em relação ao nosso país, um medo de que eu não viva para ver o nosso país estar melhor do que ele é, né? Acho que quando você tem a oportunidade de ver fora, né, coisas, né? Eu estava falando hoje com um colega que foi fazer parte do doutorado dele na Espanha, e ele me contando, né, o quanto ele se sentia seguro de andar lá na cidade que ele estava morando, né, o quanto ele saía de noite, o quanto ele andava a pé, né? Ele disse que o período todo que ele ficou lá, ele pegou o ônibus 3 vezes, só porque o resto ele fazia tudo a pé, porque não interessa o horário, era possível fazer tudo a pé, né? E eu vejo que o nosso país não tá muito longe disso, em especial a questão da violência e problemas socioeconômicos, enfim, que a gente enfrenta, né? Então, acho que o medo que eu posso genuinamente dizer que eu tenho é de não viver o suficiente para ver o Brasil diferente, né? Da gente ter uma perspectiva um pouco pessimista em relação, né, ao quanto a gente vai Ao poder nosso futuro, o ver. futuro das crianças também, que estão aqui de agora, né? Porque de eu ver penso que sempre assim, nossa, e essa nova geração, né? Vai eu lidar com tenho o quê? 45 anos e eu ouço desde que eu era criança que o Brasil é o país do futuro, né? Exato. E A gente já você parou de já deve ter acreditar, ouvido isso talvez. também em algum momento, né? Que o Brasil é o país do futuro, mas quando é que vai chegar esse futuro? Para quem vai Então, ser esse futuro, né? quando a gente começa a olhar, a gente vê que, olha, não sei se vai ser na nossa geração que esse futuro, né, próspero, né, sem violência, com igualdade, se isso vai chegar em algum momento, né? Até porque talvez no momento que isso aconteça, infelizmente vão ter as questões mundiais que vão além do que o país também possa controlar, né? Como as questões climáticas e tudo que está acontecendo com o mundo, né? Então, de repente, quando as questões políticas se organizarem, será que vai ter mundo? Né? Como será que vamos estar, né? Mas é uma bela reflexão também, né? Não tinha sido trazido aqui esse tipo de Ah, perspectiva ainda. Foram para vários. As perspectivas geralmente são mais centradas assim na nossa micro-realidade, assim, Sim. né? E não em termos de Sim. mundo, assim, legal. E sobre o Congresso agora, para a gente entrar numa reta final da nossa conversa, o que o Congresso Weiner
né, precisar definir num parágrafo, de uma forma resumida, significa para ti? Assim, o que tu lembra quando tu pensa em Congresso Weiner? Crescimento, sem dúvida, né? Como eu vi a primeira jornada da WP, a segunda, né? Vi por onde começou, né? Quando se transformou a jornada num congresso, né? Já deu para ver, né? Um degrau importante ali, e cada ano, cada edição, o evento está maior, tá com maior robustez. Então, se tivesse resumindo uma palavra, seria crescimento, né? Acho que tem uma solidez muito grande, né? Nesse tipo de evento, e a gente espera ainda que tenha por muitos anos eventos cada vez maiores e mais bem-sucedidos. Isso aí, estamos aqui tentando nos desafiar para isso, né, Lu? Pra seguir crescendo. Trabalhando bastante, eu sei que vocês estão. Sempre. Chegou o teu momento agora de deixar uma pergunta para a nossa próxima convidada, que é Jaqueline Leão. Então, é contigo uma pergunta para ela. Eu deixaria uma pergunta para a Jaque, eu sei que ela é uma próspera estudiosa da terapia de esquema. Eu gostaria de saber dela o que fez ela procurar a terapia de esquema, estudar a terapia de esquema e se encantar por essa abordagem, né? Que eu sei que ela se dedica bastante para estudar, né? O que foi na abordagem que a seduziu, né? Cativou para poder se envolver e se dedicar da maneira que ela se dedica. Ela vai amar responder essa. Vai. A gente sabe que ela gosta de falar de terapia de esquema. Vai amar, sim, mas... Dr. Wilson, chegamos ao final, é muito rápido, e a gente gosta da conversa, mas a gente espera muito que o nosso público, né, tenha gostado, assim como nós, desse momento aqui contigo, né. Que tenha feito novas descobertas como nós. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que a gente tem um contato bastante próximo e a gente sempre descobre alguma coisa nova, assim, né? Então Sim. É interessante conhecer um pouquinho mais. E a caminhada, então, aqui junto ao Weiner, muito bacana saber disso. Então, muito obrigada, né, pela disponibilidade. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer. E a gente se vê no congresso. Em outubro Certamente. estaremos lá, acho que com menos frio do que hoje, agora estamos Sim. em julho, então em outubro talvez, né, pessoal, só o casaquinho deve bastar. Sim. Vamos estar lá todos juntos, cheio de calor humano. É verdade. Vamos juntos? Tchau, pessoal, obrigada. Tchau.